Olá, estamos aqui mais uma vez e hoje eu vou falar de uma temática que eu tenho refletido bastante. Num outro vídeo eu citei algo assim já que eu entendo, que é sobre justiça. E essa semana eu fiquei bastante impactada porque eu nunca tinha parado para pensar da forma que foi colocado, né, pelo Caio Fábio. Ele fez um vídeo e colocou na sua página no Facebook. Tem por tema o reino de Deus e a sua justiça. E a colocação dele eu nunca tinha parado para pensar da forma que ele colocou. E o vídeo começa com uma pergunta de uma senhora que ela fica sabendo a respeito de um possível assassinato, onde o homem mata sua esposa, só que nunca foi descoberto o corpo dela, e fica aquele senso de que se nunca foi feito justiça. Muitos na vizinhança desconfiam que foi ele que matou, porque ele é uma pessoa perversa, ruim. E aí ela pergunta para o Caio Fábio o que ele entende se justiça somente será na eternidade, né? E aí ele começa falando, ele fala duas frases que me impactaram, né? Na verdade, o vídeo todo muito explicativo, assim, com exemplos, mas a primeira frase, ele, daquela forma bem enfática, bem do Caio Fábio, né? Ele vira para essa senhora e diz: justiça, 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 a gente só vai ter na eternidade. E ele explica que aqui na Terra, o que a gente tem são reparos, né? E aí ele exemplifica, por exemplo, se um filho meu é morto, alguém vem e mata, e aí eu falo, eu quero justiça, descobriu quem foi que matou, eu quero que ele cumpra a pena, né? Aqui no Brasil eu não quero nem que ele tenha condicional, se possível a pena máxima. Nos Estados Unidos existe aquela lei onde é uma vida por uma vida, a pena de morte. Se fosse lá, né? O meu desejo era que ele pagasse com a própria vida. Está previsto na lei. Só que isso não é justiça, são reparos. E aí ele traz essa explicação que justiça seria se aquela vida voltasse, né? Uma mentira dita, se fosse ela toda recolhida, aí sim nós teríamos justiça. E ele fala que a justiça, muitas vezes, ela nasce do anseio nosso de vingança. Na verdade, o que se tem aqui na Terra é o olho por olho, né? Depois, no final do vídeo, ele também vai explicar que muitas vezes, para uma sociedade se organizar, é preciso essas leis, senão o mal cresce. É necessário que se tenha penas e tudo mais, porque as pessoas elas não fazem aquela maldade com medo do castigo que elas vão sofrer. E muitas vezes a gente se organiza dessa forma, né? Existem as leis. Mas no fundo, aqui na Terra não tem justiça. O que tem é uma vingança. O que tem é o olho por olho, o dente por dente. O que tem são reparos. E aí isso mexeu muito comigo, porque eu venho falando sobre esse tema de justiça. A Bíblia fala o tempo todo de justiça. Jesus nos convida a sermos justos. Eu vou citar alguns versículos aqui, a começar do Sermão do Monte, né? Que Jesus ele fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, né? E tem também várias passagens, Malaquias 3, se eu não me engano, no versículo 18, diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. O justo ali ele é citado, vem no contexto onde Deus está tratando com o povo por causa da desobediência, da rebeldia, e aí vem falando para que as pessoas sejam pessoas justas. E muitas das vezes eu vejo a palavra justiça sendo associada com o reino de Deus, né? Ali o tema do vídeo do Caio Fábio é o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Eu entendo que o reino de Deus, em outras versões está reino dos céus, ele começa aqui, né? Então a gente já tem que viver tentando praticar a justiça desde agora. E o que eu trouxe até num outro vídeo foi que justiça, o conceito que eu tenho de justiça é tornar o outro semelhante a você, né? A justiça não é igualdade. Eu gosto muito de uma imagem, eu vou tentar colocá-la aqui. Caso eu não consiga, deixa eu mostrar para vocês se dá para ver, né? A justiça
Estão vendo esses 3 cubinhos? Tem um garoto baixinho, ele não consegue assistir ao jogo de futebol. Isso aqui é igualdade, cada um tem direito a um cubo. Mas quando você vê que o mais alto ele não tem necessidade e você passa o cubo dele para o baixinho, todos conseguem assistir ao jogo. E justiça é isso. A justiça dá direito ao outro ser semelhante a você. Eu gosto de usar essa imagem para exemplificar, e eu cito, uma vez eu falei com as crianças sobre esse conceito de justiça, que eu entendo que é tornar o outro seu semelhante a ter o direito, o mesmo direito que o seu, tornar o próximo igual a você, no sentido de que uma criança está lá no seu recreio, se ela vê que o coleguinha não tem dinheiro para comprar o seu lanche, ela não precisa comprar o lanche mais caro, o x-tudo mais caro, ela pode comprar um hambúrguer mais simples para ela e um para o coleguinha. Todos comem. Isso é justiça, no meu conceito, né? E a Bíblia ela nos chama para a gente ser justo. Tem uma palavra também, o salmista diz, eu fui moço e agora sou velho, tá lá em Salmo 37, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E o reino dos céus, ele começa aqui na terra. Claro que na eternidade, quando Jesus voltar, a gente vai estar lá no reino dele, reinando com ele para sempre. Todos nós que cremos em Jesus Cristo como Rei, como Salvador. Inclusive foi esse o motivo da condenação dele, né? Ele foi para a cruz lá, qual era o pecado dele? Era ser o Rei dos judeus, né? Então, mas o reino dos céus ele começa aqui, a gente começa a praticar a justiça daqui. A Bíblia nos convida o tempo todo a isso, né? Tem uma passagem lá, ainda no Sermão do Monte, que Jesus ele vira para as pessoas que estavam ali e fala: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de nenhum modo entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus 5:20. E aí, o que ele quis dizer com isso? Escriba eram aquelas pessoas que dominavam a escrita. Eles escreviam, eles entendiam da lei, eles eram hipócritas. Muitas vezes eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, então ele fazia as perguntas, exatamente não com o intuito de conhecimento, mas com o intuito de testar Jesus. E eles eram hipócritas. E eles queriam que se cumprisse a lei à risca, mas eles queriam que se cumprisse a lei à risca ali, mas não no intuito de fazer justiça, né? Era o tal olho por olho, dente por dente. Então Jesus ele fala que a nossa justiça tem que exceder, tem que ser muito superior a desses escribas e fariseus, né? Porque eles eram hipócritas. E um outro versículo também que é associado ao reino dos céus, fala muito em Romanos 14:17. Paulo vem trazendo que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é engraçado, é curioso notar que ele traz essa palavra, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, não é comida nem bebida. O que é comida e bebida? É o que é essencial para a nossa vida. Então, é mais importante que justiça, paz e alegria sejam feitas até do que a própria comida. Isso é de fundamental importância. Então, o tempo todo, a Bíblia ela nos chama a praticarmos a justiça. E aí eu venho tentando entender, Senhor, como que eu posso fazer isso? Se eu estiver cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, eu vou conseguir viver aquilo que Deus ele quer, aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, assim, muitas vezes a gente tem essa coisa da vingança, esse desejo por vingança, mas Jesus ele não nos convida para isso. A gente tem que deixar que a vingança é de Deus. O que Deus, assim, quer tratar conosco é que Deus, ele tem cura. Muitas vezes o mal que nós sofremos, a gente vai se sentir injustiçado, porque a gente não vê
né, aquela pessoa que nos fez mal, a gente não vê ela se arrepender, ela não vê ela pagar, mas essa necessidade que a gente tem de ver essa pessoa ser castigado, isso é o olho por olho, dente por dente. E Jesus, ele nos convida para abandonarmos esse desejo. Ele tem cura para nós. Ele tem libertação. Tem pessoas que estão com a alma magoada, com os sentimentos machucados, mas ele tem poder para te curar e para mudar a sua realidade hoje. É claro que muitas vezes só quando Jesus voltar, só quando a gente for para a eternidade, que a gente vai conseguir ter essa justiça. Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós não somos desse reino, nós somos de um reino diferente, nós somos do reino dos céus. Então nós temos que entender que desde que o pecado entrou no mundo, não se há justiça. A Bíblia fala que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Então a gente não tem justiça na terra. É muito interessante notar, né, aqui o símbolo no Brasil da justiça é uma balança em equilíbrio, né? É uma balança. Então é tentando mostrar, assim, trazer a igualdade. Lá fora também, se eu não me engano, é na Itália. O símbolo da justiça é uma mulher com os olhos vendados, que significa que todos são iguais perante a lei. Então ela está de olhos fechados para que não olhe, não faça distinção entre as pessoas, raças. Então ali todos são iguais perante a lei. Mas eu achei muito, muito interessante que aqui não existe justiça. Existem reparos, leis que tentam reparar o dano causado a uma vítima, mas justiça é somente Deus quem pode nos dar, quem pode trazer. E eu vejo muito assim, justiça através de uma cura, porque como o Caio exemplificou e muito bem exemplificado, justiça seria talvez se aquele morto, né, voltasse à vida, né? E ele volta à vida quando ele está com Deus, quando ele está com Jesus. Seria aquela mentira, né, que foi dito a respeito de uma pessoa, fosse toda ela recolhida, né? Isso seria justiça, mas essas coisas é muito difícil de acontecer. Então eu quis trazer essa explicação, porque a gente precisa se esforçar para tentar viver a palavra de Deus, viver o que Ele nos convida para viver, de sermos pessoas justas. E nesse sentido, eu acredito que é de sermos íntegros, porque a palavra justiça, vou pegar o conceito aqui que eu vi na internet, significa maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. Justiça é a particularidade do que é justo e correto, como o respeito à igualdade de todos os cidadãos, por exemplo. Então eu quero motivar a você, incentivar a tentar praticar a justiça, a praticar o que é reto, o que é bom, e isso em relação ao próximo, porque o que a gente faz é em relação ao outro. A Bíblia fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mais uma vez, a palavra reino de Deus está junto à palavra justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Está lá em Mateus 6, 33 e 34. Então, o reino de Deus, a gente vive quando a gente pratica a justiça, quando a gente tem fome e sede de praticar a justiça. Então, gostaria de deixar essa palavra com vocês no dia de hoje, e eu quero também terminar com uma oração, como eu sempre faço. Oh Deus, Senhor, muito obrigada por trazer esse conhecimento. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a viver a Tua palavra
e com a tua ajuda é possível. A tua palavra nos chama a não sermos apenas ouvintes, mas praticante da sua palavra, e se nós praticarmos, seremos prudentes, estaremos seguros. Então, Pai, eu te peço ajuda para mim, ajuda a mim e ajuda a todos os que estão assistindo, para que nós possamos ser pessoas justas dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai, a vivermos desde agora a justiça. E se alguém sofreu algum mal, que o Senhor venha estar trazendo a cura para a vida dessa pessoa. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.